Mateus, capítulo 5, versículo 21 até o 26, a palavra de Deus diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Jesus disse: examinais as Escrituras, e são elas que mesma testificam de mim. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade, em 2 Pedro 3,18 diz. João 17,3 fala: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Estamos falando do Sermão do Monte, o maior dos sermões, o primeiro grande sermão de Jesus. Como nós falamos anteriormente, no livro de Mateus tem 5 grandes sermões, e esse é o primeiro grande sermão. E o foco aqui é o reino de Deus, o reino do rei, o reino do grande Senhor. E vimos anteriormente também que os judeus esperavam um rei militar, um rei político, alguém que tirasse Roma do seu lugar. Talvez até os discípulos, eu creio que até os discípulos também imaginavam isso, do Messias, do Salvador, que veio para libertar eles dos problemas dessa vida. Mas os ideais pregados nesse sermão foram totalmente opostos àquilo que eles esperavam, tudo totalmente oposto àquilo que eles desejavam. E no contexto anterior nós vimos que Cristo está falando da Constituição, da lei do seu reino. O Evangelho do Rei sobre o reino do Rei, o reino dos céus. Nós falamos anteriormente também que Jesus está revelando qual o perfil do verdadeiro súdito deste reino. Todos que estão no reino têm a vida, e todos que não estão no reino não têm a vida. Esse é o grande diferencial e que temos falado muitas vezes sobre isso. Aqueles que não estão em Cristo estão mortos. Aqueles que fazem parte do reino dos céus têm vida. E esses é que nós estamos falando aqui. Todos aqueles que fazem parte desse reino também serão bem-aventurados. Falamos anteriormente que nenhum desses atributos, dessas bem-aventuranças aqui são isoladas. Se você é servo do Senhor, se você foi salvo pelo Senhor, você tem todas essas características. Tem que ter todas essas características. E além de tudo, nós vimos que tem que ser sal da terra, luz do mundo, e que você vai ser amado por todos, vão colocar sua foto estampada em todas as placas e todos os lugares. Versículo de 2 Estevão, capítulo 3, versículo 2. Lógico que não. Serão perseguidos por causa da justiça, a Bíblia fala. Anteriormente também nós falamos sobre a lei de Deus. Jesus não veio revogar o Antigo Testamento. Ele veio cumprir a palavra de Deus de forma completa. Falamos anteriormente, nas 2 últimos sermões. Ele veio cumprir o Antigo Testamento de forma completa. Falamos do sola Escritura, que ele não veio cumprir partes da Escritura, mas toda a Escritura. E semana passada, gostaria de relembrar, nós perguntamos até qual parte da Bíblia que nós precisamos observar e ensinar. Vimos em 2 Timóteo que é toda a Escritura. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E vimos a finalidade também, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vimos também que o Antigo Testamento apontava para Jesus. Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que estava dizendo no Antigo Testamento. Qual das partes do Antigo Testamento? O texto fala, todo ele, a lei e os profetas. Como nós vemos no versículo 17, não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas vim para cumprir. Nesse sentido, quer dizer que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. As leis
e os profetas. Agora vamos para o texto nessa noite. O que foi dito? Perceba comigo, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aqui Jesus começa a lidar com mais um problema. Jesus sabia que os fariseus e doutores da lei consideravam tradições orais como tendo a mesma autoridade das Escrituras. Eles pegavam livros à parte, tradições, onde eles passavam de geração e falavam para as pessoas que elas deveriam cumprir isso. Dessa forma, eles faziam também interpretações falaciosas, que contaminavam o ensino das Escrituras. É como nós pegar um texto aqui, como algumas seitas fazem, nós pegamos um texto e falamos para você, escreve 10 linhas sobre aquilo ali e fala, ó, isso quer dizer dessa forma. Mas se você perceber, não quer dizer aquilo dali. Eu ouvi hoje o Jonas Madureira ele falando que a Bíblia ela é iluminada através do contexto. Tem 3 dicas, amados, para vocês entenderem a palavra de Deus. A primeira, ele fala sobre isso. A primeira ele fala que é o contexto. A segunda é o contexto. E a terceira é o contexto. Eu decorei, ele falou que era fácil decorar e é mesmo. Então são 3 dicas. Contexto, contexto e contexto. Nós não podemos fazer, que nem nós estamos falando muitas vezes. Pegar a caixinha de promessa e dizer que aquela promessa é para mim. Onde tu pisarás as pontas dos teus pés, você terá como tua herança. Não é para mim. Se você ler o contexto, você vai verificar para quem é, do que se trata. E é nisso que Jesus começa dizendo assim, ouvistes o que foi dito. Ele não falou ouvistes o que está escrito, mas ouvistes o que foi dito. Jesus sabia que o povo tinha muita dificuldade em relação àquilo que ele estava aprendendo. Jesus vai dividir em 5 blocos, e nessa noite nós vamos falar desse primeiro bloco. Que ele completa o que foi dito aos antigos, ele corrige as distorções, mostra o que realmente é justo e perfeito diante de Deus, justo e perfeito. E o tema nessa noite vai ser a ira e o assassinato. Voltando lá. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Se você prestar atenção, em todos os blocos está escrito assim. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Jesus está corrigindo aquilo que eles estavam imaginando que fosse, as distorções. Ele estava mostrando o que era realmente que estava sendo, o que realmente aquilo significava. O objetivo de Jesus era derrubar ensinos, derrubar tradições erradas e mostrar a verdadeira direção. O que realmente o Antigo Testamento falava, o que realmente o Antigo Testamento dizia e para o que isso apontava. Para o que isso apontava? Vimos anteriormente para Cristo. Cristo não está se opondo e negando o escrito do Antigo Testamento, como nós vimos anteriormente. Mas sim, ele está se opondo àquilo que estava sendo ensinado de forma errada. Se opondo também ao ensinamento, ao ensino, ao entendimento incorreto. Você se preocupa com as verdades das Escrituras? Você tem buscado o Senhor em oração, estudado a sua palavra? Estudar as Escrituras, amados, não é colocar um vídeo aleatório e seguir aquilo que está sendo dito. Na internet tem milhares, vou chutar, milhões de vídeos de pessoas que muitas vezes distorcem aquilo que a palavra de Deus diz. Temos na internet os famosos coaches, que é um braço da teologia da prosperidade. Você consegue, você faz, você é, tudo é você. Você é vitorioso se você fizer isso, se você fazer aquilo. Sem mim nada podeis fazer, Jesus falou. Temos também aqueles que se autodenominam apóstolos, que nada mais são do que falsos mestres, falsos profetas, que pregam triunfalismo e falsa humildade. Eu não estou falando do cara do chapéu. Tem o culto da vitória, culto do sucesso, culto dos milagres, culto do empresário, culto do que eu quero ser rico. Quantos cultos que temos por aí? A pessoa vai para cultuar o próprio ego, aquilo que ele é, para ser rico, para ser famoso, para ter sucesso. Nós viemos aqui nessa noite para quê hoje? Para ficar rico? Para ter vitória? Para ser curado? Não, para adorar o nome do Senhor.
Temos ainda aqueles que o foco é o homem. O foco é o homem, suas vontades, seus desejos, suas realizações. Irmão Junito, gostou do culto? Irmã Eleni, gostou do culto? Quantas vezes às vezes eu também falava antigamente, eu não gostei do culto, e depois eu lembrava, mas o culto não é para mim. O culto é para Deus, mas muitas vezes as igrejas têm feito o culto para agradar o homem. Fazem de tudo na igreja. Música boa durante 1h30. Tem teatro, tem dança, tem diversão, tem de tudo um pouco, tem trecho de filme. Na hora da pregação, 10 minutos. Não, Deus já falou nessa noite, né, irmãos? E por fim, temos aqueles que distorcem a palavra de Deus também. Atam fardos pesados nas costas das pessoas. Pregam salvação por obras, salvação cumprida a lei. Ou mesmo salvação que precisa ser mantidas, que podem ser perdidas. Infelizmente, muitas igrejas têm pregado que você pode perder a sua salvação. Se você foi salvo pelo Estevão, você perde a sua salvação, porque você não foi salvo. Agora, se você foi salvo pelo grande Rei, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, ninguém pode arrancar você das mãos dele. E você se preocupa com a verdade das Sagradas Escrituras? Veja a forte declaração de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Você se importa com aquilo que Jesus disse? Ou com aquilo que você acha que ele disse? A igreja de Jesus Cristo, o reino de Jesus Cristo. Se você não se importa com as palavras de Jesus, com o entendimento correto das Escrituras, você não pode fazer parte do reino dos céus. E é isso que Jesus está nos dizendo aqui. Se você não se importa com aquilo que ele está dizendo, você não faz parte do reino de Deus. O que Jesus disse? Veja o versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. As pessoas tinham ouvido assim: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Essa proibição está no 6º mandamento e fazia parte também da lei mosaica relacionada ao homicídio. Todos que tivessem matado alguém eram levados à presença de um juiz, de um tribunal, para serem julgados. Ainda hoje é assim. Pelo menos eu conheço no Brasil, é assim. Independente da forma que tu mate, você vai para frente de um tribunal que vai te dizer se é homicídio culposo, homicídio doloso e outras coisas mais. Mas Jesus está mostrando que não é somente isso. Não é somente um julgamento externo. Não se trata apenas de uma lista de regras, não pode isso, não pode aquilo. Temos em vista um Deus soberano, e isso é muito mais profundo. Veja, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Irmãos, nós temos que entender que Deus é infinitamente, transcendentemente perfeito e totalmente justo. Será que um homicídio é só uma ação cometida sem relação com o caráter do assassino? Olhamos para o caso de José do Egito. Você conhece a história de José do Egito e seus irmãos? O fato deles quererem matar ele era por quê? Porque eles amavam ele? Porque eles estavam só com um ciúminho dele? Ou porque eles estavam cheios de ódio e de ira vingativa contra ele? Porque eles estavam cheios de ódio e de ira vingativa contra ele, não é? Ninguém mata o seu irmão ou tenta matar o seu irmão porque gosta dele. O pecado estava no coração deles, conforme diz Mateus 15:19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O ódio e a ira vingativa do homicídio está à espreita nas sombras do ato em si. Por muitas vezes as pessoas são surpreendidas, ou mesmo nós somos. Nossa, eu não esperava isso dele. Quantas vezes que a gente vê, às vezes nas reportagens, nossa, eu jamais esperaria que ele fosse fazer uma coisa dessa. Você não sabe o que se passa no porão da alma de uma pessoa sem Cristo. Tem uma música que fala do porão da alma, do fruto sagrado. Você não sabe o que se passa no porão da alma
de uma pessoa sem Cristo. A ira e o furor são em si condenáveis. Veja o versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus insiste, não é só assassinato, mas qualquer um que tenha raiva, ódio, ira do seu irmão, esse também estará sujeito a julgamento. Eu quero fazer uma observação antes, que eu não sei se na tua Bíblia está escrito sem motivo. Está escrito sem motivo entre colchetes, acho que se chama. Está escrito? É que isso foi inserido posteriormente. Por ser entendido, tem algumas traduções que não aparece. Por ser entendido que Jesus não está falando de todos os tipos de ira. E quando nós vemos essas escrituras, isso se confirma. Jesus não está falando de todo tipo de ira. Em muitos momentos, Jesus fala de um tipo de ira, ódio, não pecaminoso também. Veja comigo, Lucas 14, 26. Abra comigo, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Quem achou pode ler. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Esse aborrece significa ira, significa ódio também. Se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, e a sua mãe, a mulher e filhos, a Bíblia não fala que nós devemos amar nossos pais? Honrar nossos pais? Mas qual é o sentido? Por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus. No texto de Lucas que lemos, esse verbo aborrecer significa que o amor e a lealdade se devem acima de tudo e acima de todos a Jesus. E nesse sentido, Jesus é totalmente transcendente. O hino que nós cantamos no Castelo Forte. Mesmo que eu tenha que deixar meus filhos, minha família, minha mulher, está escrito lá minha mulher, né? Pelo Senhor. É nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo aqui. Não pode haver concorrência, ou ele é tudo ou é nada. Muitas vezes eu fico pensando, as pessoas colocam na internet, muitas vezes, em qualquer outro lugar, nossa filho, você é tudo para mim. Isso me deixa muito preocupado muitas vezes. Porque muitas vezes é aquilo que realmente é o coração da pessoa. O dia que aquela pessoa partir, ela perdeu tudo que ela tinha. Quando Jesus é o nosso tudo, nós nunca vamos perder Ele. Ele sempre estará conosco. Ou Jesus é tudo para nós ou não é nada. É isso que a palavra de Deus diz. E podemos ver isso em Mateus 10, 37. Abre comigo, Mateus capítulo 10, versículo 37. Aquele que achou pode ler. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Percebeu o contexto? Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Pesado, né? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o texto continua. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se a ira é proibida, o desprezo também é. Tolo, em muitas versões está escrito raca. Alguém está com essa versão? Quer ler? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Raca é um insulto em aramaico. Então, se quiser, às vezes, insultar alguém, fala raca. Não faz isso não. Significa vazio. É como você chamar a pessoa de cabeça oca. Inútil. No português, claro, significa... Crianças não podem falar isso, nem adultos. Seu idiota.
Isso muitas vezes se deixa meio pesado, não é? Na língua portuguesa ainda nós temos outros. Estúpido, imbecil, otário, louco, tanso, burro, babaca, pateta. No dicionário tem muitos termos que são utilizados aqui. E que a Bíblia fala que também está sujeito a julgamento. Perceba que nosso dicionário é bem amplo. E se nós vasculhar ainda, procurar mais, tem muito mais palavras, porque o brasileiro é muito criativo. E aqui Jesus está dizendo que quem tem esse tipo de atitude, quem fala assim com outra pessoa, está sujeito também a julgamento. Você pode até tentar dividir aquilo que está escrito, ira, raca, ou seu idiota. Mas olhando para o que está escrito, não há divisão, não há distinção. Será que é possível chamar alguém de idiota sem estar irado? Sai aqui, idiotinha do papai. É possível? Chamar alguém de estúpido? De forma... Nossa, como você é estúpido. Não tem como, né? Tem que estar irado para chamar. Jesus está expondo a palavra de Deus fiel. E todos os seus ouvintes estão sentindo peso. Nós estamos sentindo peso também. Hoje, enquanto eu estava estudando, eu senti o peso também. Porque muitas vezes, por muito tempo, às vezes a gente falha. Porque quando a gente fica bravo com os nossos filhos, pateta, cabeça oca, cabeça de ovo, não é? Muitas vezes nós falhamos também. E a Bíblia fala, Jesus nos fala que nós estamos sujeitos a julgamento. Cristo está confrontando aqueles que estão ali ouvindo. Muitas pessoas falam assim, mas eu nunca matei ninguém, eu sou uma pessoa boa. E quando é confrontado com esses textos aqui? Jesus está confrontando aquele povo que dizia que eram bons. Veja, é pesado, não é? A lei de Deus ela é pesada. A Bíblia fala que em Romanos 3,19, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus. Nenhum homem vai poder dizer no céu dizer, não, Senhor, eu era pessoa boa. Quando sentia o peso da lei de Deus. Cristo que sonda os nossos corações afirma, você não é diferente de um assassino. Você nunca sentiu ódio? Você nunca desejou que alguém morresse? Não precisa responder. Você nunca desprezou alguém? Nunca caluniou ninguém? Cristo está dizendo que toda ira difamatória está na raiz do homicídio. Isso faz com que todo homem zeloso tome consciência do que é moralmente e não difere nem um pouco de um assassino de verdade. Olhe para dentro de você nessa noite. Sem a graça de Deus, o pior assassino seria puro perto de você. Porque o primeiro vizinho que levantasse um pouquinho o som de uma música que tu não gostasse, tacava fogo na casa dele. Esse é o nosso coração. Muitas vezes nós não prestamos atenção nisso. Porque muitas vezes nós tomamos a base com outras pessoas. Não, mas outra pessoa é bem mais ruim que eu. Mas é porque a graça de Deus nos restringe nas coisas que nós fazemos. Porque nós temos o Senhor nas nossas vidas. Porque senão, ai daquele motoqueiro que passasse aqui na frente com o cano de escape furado. Julgamento, tribunal e inferno de fogo. Esses devem ser entendidos também como uma gradação, ou seja, uma escadinha. Olhe para o Antigo Testamento, lá tinha uma teocracia. Governo era de Deus na terra. Deus colocou reis, profetas e juízes. O próprio Deus respaldava o sistema jurídico do Estado. O julgamento, mesmo sendo civil, também era divino. E aqui vemos Jesus percorrendo todo o sistema oficial da parte do julgamento até a punição máxima. E ele deixa bem claro que aquilo que deve ser temido é o julgamento divino. Alguém pode ler Mateus 10, 28? O que diz em Mateus capítulo 10, versículo 28? Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham
tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. De quem que nós devemos temer? Deus, Todo-Poderoso. Muitas pessoas se preocupam mais em serem vistas pelos homens, o caráter externo. Nunca matei ninguém, eu sou uma pessoa boa, uma pessoa perfeita. Você pode comprar aquele negocinho para colocar na minha cabeça. Como é que chama aquele negocinho? Auréola. Mais ou menos isso. As asas de anjo. Não temas o que mata o corpo e não pode matar a alma. Os homens, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Quantas vezes nós tememos mais os homens do que a Deus? Nós estamos mais preocupados com aquilo que os homens pensam de nós, com aquilo que os homens sabem de nós, do que aquilo que Deus sabe, sonda, conhece todas as coisas. Conhece todo o nosso coração, toda a nossa mente, tudo. Que nem o próprio Davi falou: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. E Deus conhece o mais profundo do nosso ser. Para onde fugirei da sua presença? O próprio salmista fala. Para onde fugirei da tua face? Posso me esconder no mais profundo do abismo, do submarino? Se subir ao céu, tu vai Se subir ao céu, posso fugir para o céu, ali o Senhor está. Posso me esconder debaixo da cama. das profundezas do inferno. Ali o Senhor estará. Encontrará. Jesus está mostrando o grande problema do ser humano. O problema do ser humano é o homem? É aquilo que o homem pensa de nós? Não, o grande problema, que nem um teólogo Paul Washer, ele fala, o grande problema do homem é que Deus é bom e os homens são maus. Esse é um grande problema do homem. Por que Jesus foi enviado ao mundo para morrer numa cruz? Porque Deus é infinitamente bom e o homem é mau. A nossa natureza é má, a parte da graça de Deus, os homens são perversos, são maus, são depravados, são imorais. Muitas vezes pensamos que uma pessoa é boa porque ela nunca matou ninguém. Mas entenda, se não fosse a graça de Deus restringindo ela, teria te matado também. Se você soubesse os pensamentos que se passam na cabeça dela, você nunca falaria isso. Como uma vez eu ouvi, se colocar os pensamentos de uma pessoa num quadro, da última hora, os nossos pensamentos, o que vai acontecer? Será que nós nos sentiríamos vergonha? Será que o nosso esposo, nossos filhos, nossos amigos, nossas esposas continuariam conosco? Deus conhece todas as coisas. Tudo aquilo que nós pensamos, a forma que nós agimos. Por isso que a Bíblia fala que toda boca vai se calar. Quando Deus falar que a pessoa está condenada, ninguém vai poder dizer um ai. Porque Deus sabe todas as coisas. E aqui Cristo está nos falando da justiça. Aquilo que realmente é justo. Ele está tirando a nossa máscara. Ele está tirando a máscara de todo aquele povo. Mostrando que os homens, suas obras, não passam de trapos imundos. A Bíblia fala sobre isso. Nós temos algo para apresentar diante de Deus. Nós merecemos ser salvos pelo Senhor. Eu mereço ser salvo pelo Senhor. Não merece. Nós entendemos muitas vezes que somos santos porque nós não praticamos uma lista de pecados que alguém nos disse uma vez. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas esquecemos de olhar para dentro do nosso coração, para aquilo que realmente somos. Por isso muitas pessoas acham que podem ser salvos por aquilo que são, porque eles afirmam que nunca mataram ninguém. Que é o tema dessa noite. Porque é uma pessoa boa. Mas aqui nós temos uma grave acusação. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Deus observa a totalidade dos nossos pensamentos e pesa os nossos motivos e julga a intenção do nosso coração. Quem odeia o seu irmão é assassino, e você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Está escrito em 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Muitas pessoas vão dizer assim, mas Jesus nunca ficou irado?
Sim? Ficou? Temos muitas passagens que falam sobre isso. E eu quero que você entenda nessa noite. Quando ele ficou irado, em Mateus 21, 12, ele ficou irado porque ele estava contrariado com o comércio praticado nas dependências do templo. Perceba, é uma ira santa. Que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em Marcos 3:1, Jesus se ira contra aqueles que por razões hipócritas e legalistas tentam encontrar algo errado nas curas que ele realizou no sábado. Eles queriam que o sábado fosse maior que Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas preferem fazer as coisas para serem salvas do que depender de um Salvador. Muitas pessoas preferem guardar o sábado do que crer em Jesus, do que se arrepender dos seus pecados. Em Mateus 23:17 fala que ele se dirige aos escribas e fariseus dizendo: insensatos e cegos. Amados, há lugar para arder de raiva contra o pecado e contra a injustiça. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. O grande problema é que nós não ardemos de ira e indignação contra o pecado, contra a injustiça, mas contra aqueles que nos ofendem pessoalmente. Muitas vezes nós nos iramos contra uma pessoa que falou mal de nós, mas nós não nos iramos quando essa mesma pessoa ofende a Deus e a sua palavra. Muitas vezes ficamos irados contra um líder político quando esse comete um erro, mas não nos iramos quando o nosso político favorito faz a mesma coisa. Nossa ira deve ser por justiça. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. E veja, em nenhum dos casos Jesus se irou por causa do que falavam dele, ou porque ele ficou chateado com alguma coisa que falavam dele. Na própria palavra de Deus está registrado que ele foi preso injustamente, que ele foi julgado de forma arbitrária e injusta, que ele foi açoitado sem condenação, ele foi insultado com cusparadas, ele foi crucificado, ele foi escarnecido e ele não tinha pecado algum. Ele não tinha cometido crime nenhum. Mas qual foi a reação dele? 1 Pedro 2,23 fala: quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças. Ele podia pedir para o exército dos céus vir com seus anjos e matar todos. E os anjos fariam isso. Ele não fez. Mesmo depois de tudo isso, ele fala palavras bondosas. Em Lucas 23:34 diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E se fosse eu e você? Pai, fuzila eles, porque eles sabem o que fazem. Nós temos que admitir que ficamos irados rapidamente quando somos pessoalmente afrontados e ofendidos. É na nossa natureza. Se alguém fala algo que nós não gostamos, o sangue ferve. As técnicas de Muay Thai já se armam, dermo. Nós somos lentos para sentir ira quando vemos o pecado e a injustiça se multiplicarem em outras áreas. Nós ficamos rapidamente irados quando nos sentimos injustiçados. O banco me cobrou R$15 a mais, eu vou lá. Vou conversar com aquele gerente. Mas nós somos lentos em nos irar quando as pessoas estão sendo injustiçadas. Mas o problema é muito maior que isso. O Dr. D.A. Carson ele falou assim: que às vezes nos envolvemos numa questão legítima e discernimos talvez com precisão o certo e o errado na situação. Contudo, ao defender o lado certo, o nosso ego fica tão preso à questão que para nós os oponentes não só estão do lado errado, mas também nos atacando. Quando reagimos com ira, podemos nos iludir pensando que estamos defendendo a verdade e o direito, mas lá no fundo, estamos mais preocupados em nos defender. Lembre, coisas boas que fazemos podem ser feitas de forma pecaminosa também. Nós podemos defender, por exemplo, as verdades bíblicas, mas muitas vezes porque nós nos preocupamos mais com o nosso ego, porque não queremos perder jamais um debate. Nós queremos mostrar para as pessoas que nós sabemos aquilo dali. Nós defendemos as verdades bíblicas muitas vezes, mas porque nós desejamos ser vistos mais do que realmente desejamos que essas pessoas sejam alcançadas pela misericórdia, pelo amor e pela graça de Deus.
E vamos para o próximo ponto. Nós precisamos entender que Jesus não proíbe todo tipo de ira, mas aquilo que se origina nas relações pessoais. E Jesus nos dá dois grandes exemplos. Alguém pode ler o versículo 23 e 24? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Perceba que esse é um exemplo religioso. Aqui fala de uma pessoa que foi cumprir deveres religiosos, mas ela ofendeu seu irmão. E o dever religioso era trazer ao altar a sua oferta. Mas Jesus nos ensina uma grande e preciosa lição. Temos que ser íntegros. Lembra a integridade? É mais importante essa pessoa se reconciliar com seu irmão do que cumprir seus deveres religiosos. Por quê? Quer dizer que não precisa então cumprir deveres religiosos? Não precisa ir na igreja, não precisa ler a Bíblia, não precisa orar, é só ficar bem com os meus irmãos? Lógico que não. Jesus está falando de algo muito mais profundo. Como você vai prestar um culto agradável a Deus se está de mal com o seu irmão? Imagine nós brigado, todo mundo brigado aqui. Espírito, em verdade, cumprimente o irmão do seu lado. Te adoramos. Nós vamos conseguir? Com aquele lá, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Uma família. Se fizer assim, o dever religioso passa a ser fingido, enganoso, falso. Lembra daquele cara que chegou diante de Deus, Senhor, eu sou bom. Eu posso, Senhor, eu mereço estar do teu lado, no teu trono. A palavra de Deus diz em espírito e em verdade. Antes de participar do culto, nós precisamos se reconciliar com os nossos irmãos. Se for injusto, se reconcilie, se agiu de forma odiosa, peça perdão. Precisamos ter em mente que os homens gostam de substituir integridade, pureza e amor por cerimônias. Magoei irmão Juninho, eu vou lá pedir perdão para Deus. É mais fácil. Não é? Dobro meu joelho, sacrifico um frango ali, depois a gente assa ele e come. Precisamos saber que Jesus não aceita isso. Deus conhece profundamente o nosso ser, a intenção do nosso coração, nossos pensamentos, nossas atitudes. E nós como igreja? A Bíblia fala que nós somos um corpo. Mas se importamos realmente com o nosso irmão, que faz parte também do nosso corpo? Eu não estou falando de coisas externas. Coisas externas não são difíceis de serem feitas. Irmão Juninho, tudo bem? Tua família está bem? Amém? Glória a Deus. Tchau. Estou falando de realmente se importar com a resposta. Irmão Juninho, está tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Oh, que alegria, né? Irmão Juninho está bem. Irmã Miriam, está tudo bem? Que bom, é alegria, né? Que os irmãos estão bem. Está sofrendo? O que acontece quando alguém bate o dedinho? A maioria das vezes as pessoas fazem isso. O dedinho do pé numa mesa. Só o dedo dói? O corpo dói. O que acontece quando dói o rim? Do Paulinho? Todo o corpo sofre. Se a mão está doendo, o restante do corpo também sofre. Não adianta orar em casa, ler a Bíblia em casa e não fazer parte do corpo de Cristo, a igreja de Jesus. É muito mais fácil nós não participarmos do culto. Nós não termos comunhão, nós não participarmos das aflições dos irmãos. Irmãos, tem dias que o irmão Juninho não vai estar bem, a irmã Heleni não vai estar bem, a irmã Miriam não vai estar bem. É difícil, não é? Porque muitas vezes vai ter aflições, vai ter luta. Muitas vezes vai ter tristezas. Nós não somos eternos também. Irmãos, nós temos que aprender também a pedir oração e também quando nós estamos necessitando de alguma coisa. É muito importante isso. Depois do velório não adianta mais orar. É algo pesado, mas para que os irmãos entendam. Porque muitas vezes nós estamos sofrendo. E nós muitas vezes, não, dessa vez eu não vou pedir. Mas peça a oração. Por mais, às vezes, bobo que é, às vezes que nem o Samuel pede para os amigos dele da escola.
Mas um exemplo, muitas vezes são coisas que nos afligem, coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Nós temos que aprender a viver como corpo de Cristo. Em Romanos 12:12 fala, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós temos que nos importar uns com os outros. Viver realmente como uma família. E o exemplo 2, alguém pode ler o versículo 25 e 26? Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Aqui Jesus usa uma metáfora jurídica. Precisamos entender o contexto que Jesus afirma isso também. Na época de Jesus, isso durou até alguns séculos. Quem não pagasse suas dívidas era preso. No Brasil, não mais, mas vai para o Serasa, SPC, mas na época ia para a cadeia. Acho que tem até alguns países que fazem isso ainda, até que a dívida desse fosse paga. Preso consegue pagar a dívida? Não. Mas o que acontecia? Os familiares e amigos buscavam dar um jeito de quitar a dívida para que fosse pago. Nós precisamos entender algumas coisas aqui. Aqui não está afirmando que quando alguém vai para o inferno, essa dívida algum dia vai terminar. Algum dia vai ser paga. Pelo contrário, o inferno é eterno. O que Cristo está nos mostrando é a gravidade da ira, a gravidade da difamação, a gravidade da ofensa pessoal. Jesus está ressaltando a urgência da reconciliação, e a Bíblia fala aqui o seu adversário. O que é adversário? É como se fosse seu inimigo. O juízo está aí, a justiça será feita. Se afaste urgentemente da maldade e da ira contra o seu próximo. Para nós concluirmos. Quando você lê Mateus 5, do 23 ao 26 que nós lemos, qual relacionamento rompido você se lembra? Eu conheço pessoas que ficaram 50 anos sem falar com seu pai e com sua mãe. Conheço pessoas que não falam mais com irmãos, não falam mais com ninguém, não falam mais com amigos, às vezes por bobeira, por coisa que um dia foi falado sem pensar, e não conseguem se reconciliar. Você consegue perceber o quão profundo é esse texto para nós? Você consegue ver o quão profundos são os mandamentos do nosso Senhor? Foram duas figuras diferentes, uma da igreja e uma do inimigo. Mas um referente a um irmão, o outro referente a alguém distante. Mas em ambos os casos é necessário resolução, porque há ressentimento entre as partes. Você já viveu com ressentimento? É muito ruim. E a lição que aprendemos é que nunca devemos estar ressentidos, aborrecidos com os demais. Se tiver algum tipo de problema, busque resolvê-los. Se não conseguir resolvê-los, ore, busque direção de Deus. Nós somos uma família. Procure ajuda na igreja, os irmãos. Todos aqui estão prontos para ajudar, para orar. Nós precisamos também ser mais sensíveis no que se refere a essas coisas. Nós devemos realmente se importar com o nosso próximo, se importar com aquelas pessoas que andam conosco. Não devemos nem permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. Mas imediatamente devemos buscar resolver isso, tomar a iniciativa de restauração, ou ir para a academia Suel, se matricular no Muay Thai, daí resolve, né, irmão? O menino que trabalha comigo aparece sempre com o olho roxo. Quer saber se realmente é filho de Deus? Quando esse é humilde ao seu ponto de se importar com o seu próximo e realmente desejar que as coisas fiquem bem. Jesus extraiu essas instruções extremamente práticas do 6º mandamento. Podemos aplicá-lo também a nós, nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Facilita ou não facilita? Quando nós temos essa aplicação do Senhor para as nossas vidas, muitas coisas que passamos têm a ver com a forma pecaminosa e errada que muitas vezes nós vemos a vida. Por exemplo, muitas vezes fala, se me magoou, eu vou punir. Vou fazer sofrer. Nós buscamos muitas vezes a frieza, pensando que dessa forma as coisas vão se resolver, mas sabemos que não é assim. Não é assim que a palavra de Deus nos diz. Se queremos evitar o homicídio perante Deus, devemos tomar todas as possíveis medidas positivas
para que nós possamos viver em paz com todos os homens. E veja a finalização. Nós vamos falar os outros 4, mas veja que está escrito em Mateus 5,48. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Louvado seja o nome do nosso Senhor.